Transtorno de déficit de atenção. Parece que tá super na moda, agora só se fala sobre isso, né? É um transtorno inventado pela indústria para vender medicação. Na verdade, esse transtorno ele tá descrito desde 1902 em um jornal médico. A gente já tem descrições lá do século XIX. Mas ele foi um transtorno que foi diagnosticado inicialmente em crianças que tinham alterações de comportamento e dificuldade de manter a atenção. Ah, mas antes de eu continuar te falando sobre TDAH, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber a notificação e no final do vídeo, se tiver com alguma dúvida, escreve aqui para mim. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno comum, especialmente na infância. A gente estima uma prevalência de cerca de 5% na infância. Então, 5%, 5 a cada 100 crianças vão ter um diagnóstico de déficit de atenção e cerca de 2,5% até 3% na idade adulta. Então, ele é um transtorno comum e que ele começa na infância. A gente começa a perceber os sintomas já, especialmente na fase escolar. Quando a criança vai para a escola, não consegue parar quieto, não consegue se concentrar, ou então está sempre no mundo da lua, porque a gente tem que lembrar que não é só o tipo hiperativo, e eu já vou explicar melhor. Mas aquela criança que ou não para quieta, não consegue ficar sentado, levanta, vai na classe do colega, e em casa também, fica assistindo TV, girando no sofá, não para um minuto, a família não consegue levar em lugar nenhum porque não consegue parar, ou então aquela criança que está sempre no mundo da lua. No meio da aula fica viajando, pensando outra coisa, mesmo mais quietinha, tem uma alteração da atenção. Aproveitar então para explicar quais são os subtipos de apresentações que a gente tem. A gente tem 3 apresentações do déficit de atenção. O tipo hiperativo, que é aquela criança, e depois no adulto vai mudar um pouquinho, mas é aquela criança que não para quieta, é essa que fica girando no sofá, que começa a brincar uma coisa, daqui a pouco vai para outra. Tem uma hiperatividade motora, uma inquietação. É comum que as crianças falem, não consigo parar, eu quero, mas eu não consigo. Parece que tem um bichinho carpinteiro que não me deixa parar. E a gente tem o subtipo misto, em que a gente tem hiperatividade, então essa sensação de inquietude, acompanhado com uma desatenção. Dificuldade de manter a atenção, dificuldade de manter o foco. Começa a ler um livro e tá no segundo parágrafo, já esqueceu o primeiro. Na sala de aula, a professora começa a falar, daqui a pouco já viu que o coleguinha passou, qualquer estímulo desvia a atenção. E a gente tem o tipo desatento, que normalmente é aquele tipo mais viajão, aquele tipo mais quietinho, mas que está sempre no mundo da lua. Uma característica importante do déficit de atenção é a impulsividade. Então, quem tem déficit de atenção tem uma dificuldade de controlar impulso. É aquela criança que não consegue esperar a sua vez, que interrompe os outros, que fica irritado quando não pode fazer a coisa exatamente. Aquela dificuldade de postergar uma sensação de bem-estar. E isso muitas vezes acontece na idade adulta também, quando o adulto tem dificuldade de esperar o trânsito, não quer esperar abrir a sinaleira, comportamento impulsivo com a comida, acaba usando drogas por um comportamento mais impulsivo. Então, as características principais é hiperatividade, desatenção e impulsividade. Quem tem TDAH tem uma alteração no córtex pré-frontal, que é essa área atrás da testa que faz o controle dos nossos impulsos, que é a função executiva, que faz o planejamento. O déficit de atenção acaba atrapalhando esse funcionamento por uma diminuição da dopamina e noradrenalina. O diagnóstico do déficit de atenção, ele é essencialmente clínico, então um psiquiatra, um neurologista especializado, que tem uma experiência no assunto, vai fazer uma avaliação e aí vai ter o diagnóstico de TDAH, que pode ser aqueles tipos que eu expliquei antes. A partir do diagnóstico, a gente tem que começar o tratamento. E é fundamental o tratamento no déficit de atenção. Mesmo quando dado na infância, e essencialmente quando dado na infância, deve ser tratado. O tratamento de padrão ouro é o tratamento medicamentoso acompanhado da terapia cognitiva comportamental. É o que a gente mais tem de evidência, mas as mudanças de comportamento, a questão ambiental, tudo acaba sendo importante para melhorar a qualidade de vida de quem tem TDAH. A gente sabe que TDAH não tratado na infância aumenta o risco de morte,
aumenta o risco de uso de drogas, aumenta o risco de prisões, acidentes. Então, tratar o TDAH desde a infância é fundamental. Não dá para a gente deixar para depois. E na prática, o que a gente vê é que muitas pessoas abandonam o tratamento, muitos pais abandonam o tratamento dos filhos, muitos adultos que têm um diagnóstico depois abandonam o tratamento. E isso vai ter um impacto lá na frente. A gente sabe que os estimulantes, que são as medicações de escolha no tratamento do déficit de atenção, elas têm um efeito de neuroplasticidade. Então, elas ajudam a melhorar o funcionamento de algumas áreas do cérebro que estão relacionadas ao déficit de atenção. Então, não tenham medo do tratamento. Se o seu filho, se você tem um diagnóstico, converse com o seu psiquiatra, tire todas as suas dúvidas e entenda que não é uma escolha ter déficit de atenção, não é preguiça, não é malandragem e que a gente precisa tratar para ter uma melhor qualidade de vida e para que esse futuro seja um futuro melhor e que, ao mesmo tempo, a pessoa possa se sentir bem nesse momento. Busque ajuda. Se você está na dúvida, marque um profissional, converse com ele para poder fazer o diagnóstico e, se tiver o diagnóstico, poder fazer o tratamento adequado.